Oiê, voltei. Gente, seguinte, setembro foi uma loucura, hein? Passamos por ele ou ele passou por cima da gente? Eu fui engolido pela rotina, fiz um monte de viagem de trabalho e coisa, e aí foi puxadaço, assim, mas no meio disso tudo eu consegui fazer as leituras que eu havia me proposto, né? Outubro, eu gostaria muito de fazer um especial de terror, alguma coisinha assim nesse sentido. Mas, menina, esse negócio de você ler e no meio da leitura, no meio do mês, você ir entregando os vídeos dos livros que você está lendo, tarará, cara, é muito puxado, é cansativo, porque assim, eu leio nas horas que consigo, assim, tem horário pra isso sempre e tal, mas eu leio no momento que eu consigo. Quando a gente tem que ficar parando pra fazer esses vídeos e esse compromisso de correr pra entregar um roteirinho, uma leitura daquele negócio ali, um vídeo sobre aquela leitura que você está fazendo durante o mês, fica corrida e você não aproveita o rolê, sabe? Fica muito estranho e aí tudo, o que é pra ser um negócio legal, o que é pra ser gostoso, termina se tornando um rolê de performance que é muito chato, né? Se vocês já tiveram essa sensação? De que. Eu vou até me ajeitar aqui, porque eu vou reclamar. Eu não sei de onde surgiu esse negócio. Eu não sei se é sobra da pandemia. Que é estranho, né? Falar nisso. 2025 já faz tanto tempo a pandemia, a gente bota a culpa nela de algumas coisas. Mas você não tem a sensação de que um monte de coisa que você faz, ou que você está envolvido na sua vida, em algum momento você tenta transformar isso em um projeto e o que era um lazer vira performance, e mesmo que ninguém esteja cobrando algo desse tipo, você começa a transformar aquilo, tirar ele de um lugar legal, de prazer, e começa a transformar aquilo em algo que é mais uma cobrança na sua rotina. É mais uma coisa para você ter que dar check e tirar da sua frente. E aos poucos a gente vai matando a dinâmica de ter um hobby. Gente, a gente precisa de um hobby, tá? E não é do tipo, o meu hobby é ficar sem fazer nada, ou porque o ócio criativo... Tá, tudo bem, é uma outra coisa que não tem nada a ver na minha cabeça, tá? O ócio é uma coisa, você parar, não fazer absolutamente nada, colocar um filme que te faz pensar 10%, só para basicamente a energia de entender o que está sendo conversado. Isso é uma coisa, não pode ser considerado um hobby. Agora, hobby mesmo para mim é você ter uma atividade de onde você tira alguma coisa de proveito no sentido de satisfação, que não necessariamente precisa estar atrelada à produção, coisas desse tipo. E leitura para mim é muito isso, sabe? Leitura pra mim sempre teve muito esse lugar. Eu acho que inclusive é uma das maiores dificuldades que eu tenho e que eu tive até hoje aqui de fazer o rolê de um canal literário que tem pelo menos a literatura como um centro da conversa acontecer, é porque de alguma forma eu começo esses rolês e aí o negócio vira meio que esse esquema de performance. Eu começo a fazer as listas de leituras do mês, aí quando eu faço uma lista de leitura do mês eu já fico com aquele gatilho na cabeça, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Tratado, já fui pior, sim, mas ainda a gente tem essas predisposições. Quando eu faço essa lista, eu não fico em paz até aquilo ser tirado do caminho, então eu começo a achar motivos e horários e coisas para poder entregar aquilo de alguma forma, e se aquilo não é entregue, ou se eu não cumpro aquilo vai me deixando mal, vai me trazendo uma sensação estranha, que não é legal, e aí você tira o prazer do rolê, você tira, sabe, o degustar um negócio, ler, anotar, pensar sobre e tal. Eu gosto de fazer essas leituras, olha aí, eu enchi de anotação, post-it, é um livro fininho, mas tem muita coisa, porque eu gosto de, sabe esse negócio de saborear uma escrita, e aí você presta atenção, aí às vezes ele fala alguma coisa, eu pego algum diálogo, alguma coisa no meio da conversa, da escrita que ele está tendo, que é referência de alguma outra obra, eu vou atrás da outra obra, eu anoto, aí às vezes eu vou ler um pouco do que é aquela obra que ele está falando. Eu lembro que algum tempo atrás, eu inclusive descobri um cantor francês que eu achei as músicas uma delícia, eu não lembro o nome dele agora. Mas eu li e eu descobri na leitura de um livro, que era As Mentiras que Contamos, eu acho que era o nome. E no início do ano, gente, eu li o livro, primeiro, eu fiquei numa bad tão grande. Nossa, mas eu fiquei numa bad, um livro nunca, fazia tempo um livro não me dava uma bad. Não era bad do tipo ressaca literária, não. Bad do tipo, história triste, sabe? Bad do tipo, esperava
um final feliz para essas pessoas, sabe? Então, e aí no meio dessa leitura eu descobri o quê? Ele falava de alguns artistas da época e tal, e aí eu descobri esse cantor, e aí eu fui atrás do cantor. Tinha uma música específica que era mencionada no livro, que eu busquei a música, e a música é linda. E sabe essa coisa? Você vai catando, vai descobrindo coisas no caminho, você vai anotando frases, tem trechos que eu volto. Eu tenho um livro, inclusive, aqui, que são Memórias da Minha Inexistência, se eu não me engano. Da Rebecca Solnit. Gente, eu saboreei tanto aquele livro, eu anotei várias coisas. Eu me pego volta e meia, voltando em um texto dela específico, que eu achei fabuloso naquele livro. O que eu quero dizer com tudo isso? Cara, isso é um hobby. Isso é um passatempo de verdade. Isso é o que você faz pra desopilar a tua cabeça, tirar a tua rotina, sabe? Escapar da rotina de uma forma produtiva, assim, mas de uma forma gostosa, em que você se perde, que você anota, em que você tá fazendo aquilo ali, sabe, com vontade, com tesão, essa parada, e não tá colocando indicadores de performance em cima disso tudo. E eu acho que é esse rolê todo que transforma, às vezes, alguns projetos que a gente começa a fazer, desenvolver, que partem de um lugar de lazer, que partem de um lugar de hobby, em um problema, em uma dor, em uma angústia a mais para nossa rotina. Que a partir do momento que você se joga na plataforma, seja ela qual for, você tira essa parte do prazer e começa a ter que se preocupar com uma entrega, sabe? Do tipo, eu tenho que ler até tal dia pra poder fazer o vídeo, daí eu tenho que editar esse vídeo. Aí você fica tipo, eu queria falar sobre isso aqui, mas vai ficar tão longo esse vídeo, aí pra editar vai ser ruim, vou ter que fazer muito corte. E aí se eu falar dessa parte aqui também, não sei, essa parte é tão pra baixo, mas tem uma parte aqui que eu gostaria de mencionar, tipo, cara, que saco você ter que ficar escolhendo partes legais para falar, partes que sejam mais interessantes para falar, vá cagar, não, sério, vá cagar, que coisa chata. Eu quero fazer a leitura, eu quero sentar e quero conversar sobre o negócio, e quero mostrar anotações, e quero falar sobre, quero comentar sobre lugares para onde isso me levou, referências que me fez ir buscar. Sabe esse tipo de coisa? Eu acho que é isso, sabe? E é isso que eu faço quando eu abro um livro e dedico um tempo que eu tenho, um tempo livre, um tempo que eu tenho ali pra fazer qualquer outra coisa, mas que eu paro e penso, vou fazer isso aqui. É isso que eu faço. E não é isso que geralmente as plataformas ou os ambientes que a gente tá, ou os projetos que a gente faz partindo de um lugar de um hobby, nos permitem fazer, ou não nos permitem fazer. Sabe? Então, eu acho que é uma conversa que eu precisava ter, não necessariamente pra aqui, mas uma conversa que sabe quando você precisa botar pra fora alguma coisa pra assimilar aquela ideia e ver que ela faz sentido e te dar um aval você mesmo, sabe? Do tipo, é isso, você chegou num lugar de raciocínio que era o que você precisava mesmo, sabe? Você pode seguir fazendo o que você quer fazer com esse projeto e tudo mais. Acho que o lugar que eu quero chegar aqui quando eu converso sobre isso a partir do momento que você cria um projeto com base num hobby, a partir do momento em que esse projeto é o seu hobby também, se torna o seu hobby, não existe essa coisa de você seguir indicadores que não sejam os qualitativos, que dizem respeito à sua satisfação com esse projeto, sabe? Tipo, que o vídeo tem 40 minutos, mas tem tudo que eu gostaria de falar sobre aquilo. Tem exatamente tudo, todos os pontos que me pegou e eu queria comentar. Que saco, sabe? O que eu vejo acontecer é muito isso, assim. E eu vejo acontecer com pessoas que eu conheço também. Às vezes a pessoa tem aquilo e fala daquilo e tem um talento para aquilo de uma forma impecável, incrível, mas a partir do momento em que ela ou ela quer transformar aquilo em um projeto, quando começa a entrar essas performances, quando começa a entrar indicadores que ela tem que dar esse check, e esses indicadores são ditados por frequência, por likes, por visualizações, por engajamento, a tendência é a gente ter que polir, enxugar até os ossos aquilo e tirar daquilo que a gente está fazendo muitas vezes, porque esse enxugar nem sempre significa que a gente está deixando o essencial
puro, o or pure, que a gente chama na perfumaria, né? A essência mais nobre daquele conteúdo. Não, às vezes você tá enxugando e tirando dele aquilo que realmente era interessante sobre o rolê. Pra fazer ele caber num formato, pra fazer ele ser gostado, engajado pelas pessoas, pra fazer com que ele seja mais entregue, pra fazer... E tipo, não. Se o indicador é a sua satisfação, esse vídeo vai pro ar com 70 minutos, se for o caso. E eu vou estar faceiro com isso. Então, minha filha, é isso que tem me pego aqui, me peguei esses dias no meio desse mês caótico. E eu assim, tipo, ai meu Deus, gente, eu tenho que... será que eu consigo gravar no hotel? Será que... Ai não, mas o meu computador não dá, eu não vou editar no computador da empresa, eu não... Você para e pensa, o que você tá transformando no negócio que você gostava? O que você tá fazendo com o rolê que você fazia? Sempre fez por prazer. Olha o que você tá fazendo. Pra quem? Pra dar check onde? Pra ser validado por quê? Ah, garoto, dou 2 tapão nessa tua cara, hein? Então, eu cheguei muito nesse lugar. E aí eu parei e falei, quer saber? Ó, notei tudo que eu queria. E vai ter vídeo, e os vídeos serão longos, e vão ter cortes mínimos, e vai ser isso. E é isso aí, porque assim, acho que chega um momento que você tem que entender que você pode entregar performance, você pode entregar indicadores lindos em várias coisas da sua vida. Mas se é algum hobby seu, se é o seu lazer, se o tempo que você está dedicando é um tempo seu, livre, que você poderia estar investindo em qualquer outra coisa, mas você está investindo naquilo, o único indicativo, o único indicador de sucesso que você vai dar check é: eu tô gostando disso que eu tô entregando. Period. Nem fala inglês, gente, vamos lá. É isso, queria só dar fazer esse disparate aqui nesse momento. E acho que é isso, o vídeo já tá longo o suficiente pra eu parar e perder um tempão editando. Beijos e até a próxima.